Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Curte, comente, compartilhe, se inscreva aqueles que não forem inscritos, esteja conosco nas nossas atividades, todas as segundas-feiras, 20 horas, Evangelho no Lar, online, às 19h30, terça-feira, presencial, a irradiação, às terças-feiras, às 20h30. E também a nossa reforma íntima, online e presencial, todos os sábados, das 15 às 17 horas. Segue o nosso endereço para aqueles que querem participar das atividades online, nosso telefone para contato. Nos siga também no nosso Instagram e segue a nossa conta bancária para aqueles que querem nos ajudar financiando o nosso trabalho. Toda ajuda ajuda bastante. Vamos então fechar os nossos olhos para o nosso Evangelho no Lar. Pai de amor e de bondade, querido Mestre Jesus, benfeitores da espiritualidade superior, responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, pedimos para que nos auxilie nesse instante na realização do nosso Evangelho em nosso lar. Pedimos aos nossos benfeitores para que nos instruam, nos intuam, nos inspire na compreensão, no entendimento da lição, para que consigamos colocá-la em prática em nossas vidas e que elas nos façam cada dia melhores. Convidamos a estar conosco também na realização desse Evangelho a todos os nossos irmãos do mundo espiritual que de forma direta ou indiretamente estão ligados a nós, imantados os nossos pensamentos, ligados ao nosso lar, por qualquer motivo que seja, que nos vinculamos a eles, para conosco também estarem aqui nesse instante realizando esse Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 41, o Exército Poderoso. O Exército Poderoso, à nossa disposição, está constituído na atualidade por 23 soldadinhos do progresso. Separam-se, movimentam-se, entrelaçam-se e dominam o grande país das ideias. Sem eles, cresceríamos para a sombra, quando não para a brutalidade. Em companhia desses auxiliares pequeninos, penetramos os santuários da ciência e da arte, aperfeiçoando a vida. Quem os não conhece? Estão nos documentos mais importantes, fazem as mensagens telegráficas e as receitas dos médicos, dão notícias de outras regiões e de outros climas, contam as surpresas do céu, explicam alguma coisa nas estrelas longínquas, fornecem avisos preciosos. São emissários do carinho entre os filhos e as mães distantes. Raros recordam os benefícios imensos que todos devem a esses ajudantes minúsculos. No entanto, eles nos servem sem recompensa, nada reclamam pelo trabalho que nos prestam. Alimentam as raízes dos valiosos conhecimentos dos administradores, dos juízes, dos médicos, dos artistas, sem qualquer remuneração. Instrumentos das luzes espirituais que se transmitem de cérebro a cérebro, enriquecem a vida. Porém, assim como quase nunca nos lembramos de louvar a água, o vento, a planta, que representam gloriosas dádivas do Altíssimo, não raramente lhes observamos os serviços. Jamais se cansam, vivem nos pensamentos, de onde se expandem, amparando-nos os interesses e as realizações. Os maus se utilizam deles para fazer a guerra. Os bons empregam-nos na edificação da paz e do conforto para a redenção e felicidade do mundo. Esses soldadinhos humildes e prestimosos são as letras do alfabeto. Sem a cooperação deles,
o mundo não seria tão belo e a vida não seria tão boa, porque o acesso ao reino espiritual se tornaria extremamente difícil. Aprender a trabalhar com esses pequenos auxiliares da inteligência é buscar tesouros imperecíveis. O castelo da cultura humana começa sobre a colaboração deles e vai até a pátria divina, onde mora a sabedoria dos anjos. Mais uma lição interessante. Nós agora falaremos sobre um exército muito poderoso. E aí, exército parece-nos algo brutal, algo que tem uma força, mas quando nós falamos exército poderoso, sempre remetemos à guerra. E aqui, o Lúcio trouxe uma ideia muito interessante para nós, que esse exército poderoso, porque trabalha de forma coordenada, trabalha de forma poderosa, mas não um poderoso ruim, mas um poderoso bom. E também não podemos dizer que pode sim, já que o exército aqui é o alfabeto, e o alfabeto é neutro, ele imprime aquilo que nós empregamos nas letras, então ele pode também ser utilizado aqui, como ele coloca, de uma forma negativa, ruim. É muito interessante porque assim, nós já fomos acostumados, já nascemos nesse mundo pronto, onde a natureza está pronta, os animais aqui estão, nós temos a oportunidade de ler, escrever, e a gente muitas vezes não se atenta aos pormenores das coisas. A gente não aprende a dar valor ao pouco, ao simples, ao singelo. E aqui ele vem de forma muito singela nos mostrar a importância de tantas coisas que nós não observávamos e que nos ajudam, nos auxiliam na nossa caminhada, na nossa evolução. E aqui ele coloca para nós o alfabeto. O alfabeto que está no mundo inteiro, são as letras que compõem o alfabeto de um determinado país. Pode-se ter alguma alteração de um país para o outro, mas é a forma de escrever, a forma de falar. Todos os países têm o seu alfabeto. Coloca aprender a trabalhar com esses pequenos auxiliares da inteligência, porque eles nos auxiliam a nossa inteligência. É buscar tesouros imperecíveis. O castelo da cultura começa sobre a colaboração deles e vai até a pátria divina, onde mora a sabedoria dos anjos. Muito, muito profundo esse conhecimento, se a gente analisarmos assim. Nós nascemos simples e ignorantes. Então, de que forma nós evoluiríamos? De que forma nós trabalharíamos essa outra asa bendita, a asa da sabedoria? Através do conhecimento. O conhecimento, as letras nos proporcionam a cultura. Então, nós começamos a ter conhecimentos, começamos a ter cultura, começamos a raciocinar. E a gente então entra no mundo da razão, das ideias, das conjecturas mentais, aprofundamos o nosso raciocínio, saímos do nosso instinto, saímos daquilo que nos movia apenas pelas nossas necessidades e vamos agora pelo campo do intelecto, pelo campo da razão. Então, trabalhando esse intelecto, trabalhando essa razão, trabalhando essa cultura, aos poucos, um ser intelectual vai se desenvolvendo a inteligência, já que nós somos seres espirituais, mas que a nossa espiritualidade não dá saltos. Nós não conseguimos sair das primeiras letras já para o campo da sabedoria. Nós temos que desenvolver as ideias, o raciocínio, a imaginação, a criatividade, a nossa mente, ver aquilo que ainda não enxergamos. Porque um animal,
ele vê estritamente aquilo que ele necessita. E quando a gente entra no campo das ideias, a gente às vezes entra por coisas que não estão palpáveis, são utópicas, são conhecimentos, a ciência, e através desses conhecimentos que a gente faz, dessas conjecturas mentais, desse raciocínio, a nossa criatividade, imaginação e a nossa inteligência. Saímos então da inteligência para só então nós entrarmos no campo da sabedoria, que é mais profundo. A intelectualidade é aquele que sabe exatamente o que está nos livros. Ele é como um computador que armazena as informações e ali ficam aquelas informações no campo da memória. Mas ele é incapaz de articular, raciocinar mais profundamente sobre essas informações. Ele sabe e dá as respostas exatamente de acordo com aquilo que ele armazenou. A inteligência, ela vê os caminhos, grava também nesse seu computador memória, grava todos os caminhos e ele já é capaz de diferenciar entre um conhecimento e um outro. E ele escolhe então o melhor. Ele consegue raciocinar o melhor caminho. Mas ainda dentro do campo do conhecimento material. A sabedoria, ela é mais profunda. Às vezes um ser sábio na Terra, ele não vai ser aquele que tem um grande cabedal de conhecimentos intelectuais, não tem grandes informações da inteligência, mas ele traz dentro dele o raciocínio sobre o que acontece no mundo, as ideias, e capta do mundo espiritual, através da intuição, aquilo que ele necessita na sua vida para o seu desenvolvimento. Então, o ser sábio não é aquele que mais sabe o que está nos livros. O homem inteligente se utiliza da intelectualidade para se desenvolver, utilizando então do que existe no mundo para formular as suas próprias ideias. São os escritores que já são capazes de compreender o que está no cabedal do intelecto e formar os seus próprios caminhos. Já o sábio é aquele que extrai do mundo espiritual essa sabedoria, através da intuição. Por isso que uma pessoa sábia pode ser uma pessoa, por exemplo, que nunca viveu numa cidade grande, que nunca teve contato com uma biblioteca, que nunca teve contato com grandes livros, grandes conhecimentos, mas ele é capaz de articular mentalmente muito bem aquilo que lhe chega. Ele aprende com a natureza, ele aprende com tudo que ele observa, ele é uma pessoa presente nos acontecimentos da sua vida. E ele consegue raciocinar e fazer as suas próprias conjecturas mentais, de forma mais profunda o seu raciocínio, do que inclusive o homem inteligente e o homem intelectual. Ele consegue ir além daquilo que está na matéria. Ele consegue viajar no campo do conhecimento universal, que ainda se encontra no mundo espiritual. E ele acessa pelo espírito, pela asa do conhecimento e da intuição, do conhecimento intuitivo. É de lá que ele extrai essa sabedoria. Então aqui ele fala que a cultura, que esse castelo humano, que a cultura nos proporciona, é o começo do nosso desenvolvimento, mas que é importante. Então,
o homem começa sobre a colaboração deles e vai até a pátria divina, onde mora a sabedoria dos anjos. Esse arcabouço de informações que está na sabedoria universal, na sabedoria divina. E é a sabedoria dos anjos, aqui ele coloca, porque não é possível eu acessar essa informação sem que seja pelo meu espírito, pela minha intuição, pela inspiração do alto. Muito interessante, muito reflexivo, para a gente conseguir ver a importância do aprendizado, do desenvolvimento do nosso ou da nossa sabedoria. Faz-nos pensar que para sermos pessoas sábias, não é importante que eu tenha um grande cabedal de conhecimentos do mundo material, que eu tenha lido muitos livros e livros de muitas coisas, mas que eu saiba refletir sobre aquilo que eu leia, que eu saiba meditar sobre aquilo que eu leia e que eu extraia por mim mesmo essas informações. Isso me torna sábio. Enquanto o inteligente e o intelectual fica ainda no campo do material. Ele reflete aquilo que está na terra, ele reflete aquilo que é palpável, tem a sua inteligência voltada ainda para o campo material. E o homem sábio, e só alcança essa sabedoria através da reflexão do conhecimento, da meditação do conhecimento, ele então desenvolve por si mesmo as suas próprias opiniões. E que muitas vezes ele não tem como acessar essa opinião, essa formação de pensamento aqui no mundo material, porque ela ainda pode não estar escrita no mundo material, mas é acessada na sabedoria universal que vem de Deus no mundo espiritual. Espero que eu tenha me feito compreender. Caso tenha alguma dúvida sobre esse assunto, caso tenha ficado alguma dúvida, pode, por gentileza, deixar suas dúvidas nos comentários, que assim que possível, elas serão respondidas. Então, que nós possamos ficar com essa reflexão de que o alfabeto é extremamente importante que nós aprendamos, que nós nos desenvolvamos pelo lado da ciência também, pelo lado da nossa inteligência, da nossa intelectualidade, para nós alcançarmos também a nossa sabedoria. E nós alcançaremos a sabedoria se nós meditarmos, se nós refletirmos, se nós analisarmos tudo na nossa vida, tudo que nos acontece, que nós extrairmos de nós mesmos esse aprendizado das vivências, do conhecimento, que nós nos abramos para a nossa intuição, para a inspiração que vem dos nossos benfeitores e consigamos acessar esse cabedal de informações do mundo espiritual. É muito fácil da gente compreender isso de uma forma mais palpável, essa intuição, essa reflexão. Nós podemos medir assim. Quando eu faço uma leitura de um livro sagrado, de um livro religioso, no momento do Evangelho, eu pego aqui e leio a lição Um Exército Poderoso. Quando eu leio, às vezes, de primeira leitura, eu não consigo captar todas as informações que aqui estão. É um livro, ele me traz a cultura. Eu vou saber escrever, eu vou saber ler, vou saber se as frases estão bem formuladas, eu vou conseguir captar a ideia mais ou menos daquilo que está querendo dizer,
e posso chegar a uma conclusão singela daquilo que ali está. Então, quando eu quiser ir por o campo da sabedoria, eu faço uma oração, me abro à intuição, peço auxílio do meu benfeitor e leio novamente essa lição. E eu vou analisando, refletindo aquilo que ali está. E depois eu vou meditar, pensar naquilo que está escrito, vendo de que forma aquele conhecimento pode ser aplicado na minha vida, de que forma aquele conhecimento pode me fazer evoluir, o que ali está escrito que eu não desvendei de imediato, mas que eu consigo extrair de informação no mundo espiritual. As leituras dos livros espirituais, elas são assim. Muitas vezes a leitura, por elas simplesmente, você não consegue extrair todo o conhecimento que ali está. Por isso que Jesus ele fez isso de uma forma fantástica, que uma mesma lição servisse para uma pessoa simples e servisse essa mesma lição para um ser jamais evoluído. Porque cada um extrai aquilo que tem capacidade e condições naquele instante, aquilo que necessita para o seu espírito. E cada vez que eu ler e refletir, eu vou conseguir extrair mais informações. E cada vez mais. É como se os conhecimentos espirituais fossem nos dados em forma de códigos. E cada um decodifica esse código de acordo com a sua capacidade e com a sua evolução. Então, os intelectuais vão olhar para o campo da intelectualidade. E por isso que às vezes podem ler uma Bíblia e pode tirar as suas conclusões precipitadas. E muitas vezes equivocadas. O inteligente vai ver que ali tem boas lições. Vai analisar quais são as lições que foram dadas e pode até traçar os caminhos. E quando o sábio ali chega, vê a profundidade de conhecimento que tem e que não está nas letras apenas, mas está no campo da sabedoria universal que é acesso através da intuição. Por isso que às vezes você faz um estudo com alguém que já tem bastante sabedoria, bastante desenvolvimento da intuição, e você fica admirado de ver quantas informações ele extrai dali daquele texto, que você às vezes não consegue extrair nem metade daquela informação, porque muitas vezes não tem as experiências, não tem tanta evolução, às vezes como aquelas pessoas que já conseguem extrair grandes ensinamentos. Isso nós vamos desenvolvendo, como todas as virtudes, como tudo na vida a gente desenvolve através do trabalho e da dedicação, que possamos ficar com essa reflexão de que é muito importante o conhecimento. Um livro bem lido pode mudar uma vida, pode mudar um caminho, pode mudar uma direção, pode salvar uma vida, se ele for bem refletido. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Pai querido, agradecemos a oportunidade desse Evangelho, de aqui estarmos reunidos em família, por todos os nossos irmãos que nos ouvem nesse instante, que sejam cada um atendido dentro das suas necessidades, que seja restaurada a limpeza psíquica dos seus lares, que faça também a limpeza fluídica de cada um, fluidificando as suas águas, os seus alimentos, os animais que residem nessas famílias, todas as plantas, todos os reinos. Que possa também auxiliar e beneficiar nesse Evangelho todos os irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados a esses lares.
Agradecemos infinitamente a grande oportunidade desse Evangelho e que possamos, a cada Evangelho, a cada lição, desenvolvermos em nós as nossas potencialidades de evolução que são latentes em nós, que consigamos desenvolver a nossa intuição, a nossa sabedoria interna, que consigamos adentrar no cadedal de Deus, de informações lá contidas, que muito nos auxiliam na nossa evolução. Agradecemos, Pai, infinitamente a oportunidade do Evangelho. Que assim seja. Uma excelente noite a todos, uma semana maravilhosa, de muita paz. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá.